semana tem Tribos Podcast no YouTube, como os anfitriões Dedé e Newton. No Tribos Podcast, o convidado pode desenvolver suas ideias e projetos em um bate-papo bem descontraído e o mais livre que podemos ter. Venha compartilhar suas emoções e experiências no Tribos Podcast. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Aqui estou eu, Newton, no Tribos Podcast, trazendo aqui para vocês mais um super bate-papo. Hoje nós vamos trazer aqui, não é um candidato, apesar de nós estarmos em clima de eleição aqui em Parauapebas, mas ele que também já foi candidato, até muito bem votado, bem me lembro, né? E está aqui para bater esse papo com a gente hoje, que é um dos caras que foram bem votados na campanha passada, mas que não veio. E por quê, né? Está todo mundo nessa briga desenfreada aí, querendo essa cadeira aí, e você optou. Eu sei que tem, são muitos, né? Muitos fatores que envolvem aí, mas começa aí se apresentando, lógico, né? Eu conheço ele, o Jader, mas que está aqui. E por que, né, não participar desse pleito de 2024? Ô Nilton, boa noite, né? Um prazer estar aqui trocando essa ideia contigo. E isso daí muitas pessoas perguntam, o pessoal até acha, não veio porque não quis, o que foi? Na verdade é o seguinte, eleição passada, né, 2 anos após, eu acabei descobrindo que minha prestação de conta estava irregular, né? Tanto que foi já nas eleições de 2022, eu tive em Belém, a convite do Nilson Pinto à época, para dar uma força para o PSDB, e aí até me coloquei à disposição do partido, foram fazer o registro de candidatura para deputado estadual, e aí foi constatado lá que eu tinha problema na prestação de conta de 2020. Né? Regularizei a prestação de contas, porém fora do prazo. Né? Isso aí acabou me impossibilitando. Mas é claro que também não foi somente isso, né? Até mesmo porque eleição, uma campanha muito complicada, muito complexa. Até mesmo porque é questão de tempo, é questão de investimento também, porque gera custo. Né? Não tem quem faça campanha dentro de Parauapebas sem gastar o mínimo que seja, né, em termos de dinheiro. E do jeito que as coisas estão hoje, a gente acaba optando e preferindo justamente cuidar do que é mais essencial na nossa vida, que é resolver problemas de contas, pagar contas, trabalho, vida pessoal, do que estar se envolvendo na questão política. Né? Acabou que uma coisa casou com outra. O fato de não poder vir candidato por conta da não prestação de conta no tempo hábil e também essa questão, principalmente questão financeira também, que vem assolando nossa cidade também. Que eu, como prestador de serviço dentro do município, a gente acaba sendo impactado e de uma forma bem intensa. Assim, de candidatos, né, que tiraram acima de 1.200 votos, você que foi o 5º mais votado do MDB na época, com 1.274 votos. Depois eu fui olhar, tu foi o 20º na lista de candidatos votados, ou seja, era 15 vagas, né? Então apenas mais 5 ali para compor. Então foi uma votação expressiva, né? E teve a questão também da sua prestação de contas e a questão financeira, né? Assim, a gente recebe aqui muitos sonhos, né? As pessoas que estão falando aí desse sonho de ser vereador, de pegar uma cadeira, é tudo muito, assim, mágico da gente estar ouvindo das pessoas, né? Mas quando a gente começa a conversar e começa a colocar o pé no chão, aí vem essa parte, né? Não tem como você andar, não tem como você se locomover. Parauapebas é muito grande, então gera esse custo, né? Então tem gente, não, eu vou fazer a campanha só com o coração. O coração, ele não anda, não. Ele precisa do corpo para estar andando, ele precisa de gente estar acompanhando, né? E para estar movimentando. E assim, tu sai, né, dessa campanha lá, que eu acredito que foi uma campanha vitoriosa por ser no MDB, que foi um partido grande, que teve uma votação expressiva, né, quase 20 mil votos ao todo o MDB tirou na campanha passada. E não vim, né, por essas questões, e as pessoas perguntam por quê, não sei. E o que mais, né, além disso, o que mais te traz a dar essa explicação, né, e a ver também o cenário hoje, como é que tá, que tá tudo aí pegando fogo, né? As pessoas estão aí, tu optou por apoiar alguém. E como é que tu tá vendo essa campanha agora? Na verdade, hoje, eu vejo essa campanha de agora até bem mais complexa e mais difícil do que a outra, para ser bem sincero. Eu sempre digo o seguinte, quando você está no olho do furacão, no meio da campanha, parece que às vezes você tem uma dificuldade enorme de conseguir enxergar ao teu redor. Acho que você, tipo assim, converge tua visão para um ponto e esquece o que está acontecendo do lado. E como a gente não está participando dessa como candidato, a gente acaba analisando as coisas de uma forma até bem mais superficial e até mais crítica da coisa.
comparar 2020 com 2024, eu vejo que hoje nós temos muito mais nomes bons disputando as eleições, né? Questão de votação de partido. Eleição de 2020, o MDB ficou na casa, acho que de 18 mil votos e alguma coisa. O PROS, acho que já foi 21 mil e uma fração, né? Então, o que acontece? Mas, naquele momento, foram os 2 partidos mais bem votados, né? Todos os outros, né, ficaram questão de 12 mil, 13 mil, 10 mil votos. Então, tanto que o PROS, à época, fez 4 vereadores, o MDB fez 3. Hoje, eu, particularmente, que eu analiso o seguinte, nós temos possibilidade de ter 3 partidos fazendo até 3 vereadores, né? Tem outros que têm possibilidade? Tem. Agora, a questão é a expressividade de votos. Vamos ter mais partidos elegendo vereadores também, porque aumentou o número de vagas na Câmara, mas os times hoje estão mais bem compostos, né? Naquela eleição, você tinha MDB forte, tinha o PROS forte. Hoje, você tem federação do PT com o PV forte, você tem federação, PCdoB também está nessa federação, você tem federação do PSDB com o Cidadania forte, você tem um PDT que está forte também, você tem União Brasil que está forte, você tem um Solidariedade que vem forte, você tem o Avante, que também é um partido que está forte, está bem composto, né? Então, esses 6 partidos entre partidos e federações, vêm com uma força muito boa, né? Fora isso, você tem, por exemplo, os outros partidos que poderão estar fazendo um vereador, né? Porque esses que eu te mencionei, pelo menos 2 eles fazem, com possibilidade de fazer um terceiro. São todos que vão fazer um terceiro? Claro que não. Mas eu acredito que uns 3 desse aqui chegam no terceiro vereador. E assim... Não dá também, eu já fiz essa pergunta para algumas pessoas que vêm aqui, assim, desse gostinho do poder, porque tu quase chegou lá, né? Esse quase. Não dá essa vontade de agora, de vir de novo. Igual tu falou, às vezes a gente fica cego, né? Esse bichinho da política, quando ele pica a gente fica cego do outro lado e só quer caminhar por esse caminho, só quer trilhar esse caminho. E não dá esse gostinho de querer participar, de querer ir de novo, independente das dificuldades financeiras, independente do que já foi resolvido lá para trás, e continuar participando e querer para mostrar um pouco a mais, né, para nossa população. Na verdade é o seguinte, quando eu participei da campanha de 2020 como candidato, eu já tinha participado da de 2016, né, em termos de apoio, aquela coisa nos bastidores. Em outro momento, lá atrás, na reeleição do Darcy, né, o Alemão era candidato a vereador, ajudei o Alemão naquele tempo, mas como candidato mesmo foi em 2020, a gente vê muita coisa que a gente só consegue ver no momento que você participa de um processo como esse. Tipo o quê? Você leva a tua vida, trabalho, casa, às vezes um bate-papo na casa de um amigo. Mas a tua rota de tráfego é somente uma, praticamente. Quando você vai para uma campanha, você conhece pontos na cidade que você nem imaginava que existia, para falar a verdade, né? E você vai conhecendo pontos, você vai conhecendo situações de famílias. Por isso que onde entra aquela situação que eu estava comentando antes, em Paraupebas não se faz, eu acho que em lugar nenhum também, não se faz campanha sem recurso. Por quê? Por mais que você tenha boas ideias, você tenha vontade de, se caso for eleito, fazer um trabalho bem feito dentro da Câmara Municipal, fazer de fato o trabalho que o vereador deve fazer, cobrar, legislar, fiscalizar. Porém, quem está ali te ouvindo como eleitor, às vezes ele tem uma situação para ser resolvida e ele não consegue esperar você assumir mandato e esperar aparecer uma oportunidade de emprego um dia para ele, porque não dá tempo de esperar. A dor dele é outra. A dor dele é outra. Às vezes a dor dele é na barriga, de fome. Às vezes a dor dele é a questão de uma doença, né? E não tem como você não se compadecer disso. Você acaba fazendo por onde tentar ajudar. E aconteceu demais isso, né? Então, tipo assim, é claro, tem muitos nomes hoje rodando a cidade, pedindo voto como candidato a vereador. Tem muitos nomes que realmente você, pela análise que a gente observa, que, poxa, daria um bom vereador, tudo tem.
Só que tem outros nomes, para ser bem sincero, que estão mais interessados em chegar lá e defender o umbigo deles e conseguir fazer dentro da política o que não conseguiram fazer na vida pessoal, que é conseguir ter uma ascensão financeira. Isso aí não é segredo para ninguém, né? E, infelizmente, isso acontece. Não é só aqui, é em todo lugar, né? Então, o que acontece? Dá vontade de estar participando do processo, vou ser bem sincero contigo, até comentei isso dias atrás, eu não sinto saudade nenhuma de estar participando do processo como candidato. Agora, se disser para ti, se você me perguntar, mas você não deseja mais fazer parte de processo político? Claro que eu desejo. Eu não sei se como vereador, como candidato a vereador, sinceramente não. Porque no final das contas, quando você vai parando, analisando, entendendo como é que funciona, você passa a perceber que você pode se colocar até um degrau um pouco mais alto para tentar até ter um pouco mais vamos dizer assim, de caneta para, se caso tiver lá, poder fazer o que você tem vontade de fazer de fato, né? Por exemplo, a Câmara agora vai para 17 vereadores. Imagina a confusão que não vai dar lá. Pode ter certeza que vai ter confusão. Porque quando tem muita gente, a tendência é ter confusão. É claro que eu vejo que essa Câmara que vai se formar agora tem tudo para ser uma das mais bem gabaritadas em termos de, vamos dizer assim, de competência no sentido de conhecimento de quem tiver eleito, sim. Porque hoje nós temos na Câmara, não vou citar nomes, mas nós temos vereador, por exemplo, que, até brinquei esses dias com um camarada ali, que se coloca ele para ler um texto, vamos dizer assim, criticando o governo, o cara engole as vírgulas tudinho. Entendeu? E você não vai acabar não entendendo bolhufas nenhuma. E Paropebas, por mais que seja no interior do Pará, mas é uma cidade que tem uma importância danada tanto no estado quanto no Brasil, por conta dessa nossa bendita mineração, mas eu imagino que ela merece uma coisa melhor em termos de qualidade de seus vereadores. Vereador que realmente pense, traga algo diferente para o município. Tudo bem, tem inúmeras coisas que são até pequenas que se discutem dentro da Câmara, tem. Agora, eu imagino que eles deveriam ter vamos dizer assim, imagino e acredito que nessa próxima legislatura nós teremos vereadores que têm uma competência muito mais elevada e um conhecimento muito mais vasto para realmente mostrarem diferença. Se você perguntar para mim, Jader, igual você até se comentou, você está apoiando alguém? Por exemplo, meu voto para vereador é da Graziele, né? Só que, se eu pudesse votar em 17, eu votaria. Porque é só um voto, uma pena, né? É só um voto, é uma pena. Mas o que acontece? Você tem, por exemplo, se você perguntar para mim, dentro dos partidos eu já imagino quem é que está eleito. Por exemplo, União Brasil, Graziele, Zé do Bode e Graziele, nessa ordem. Lá no Solidariedade, Leomárcio, Eliene. PDT, Maquivalda, o Alex Ohana, né? E tem o Laércio também, né? Lá existe uma possibilidade de fazer 3. Né? Lá na federação do PSDB, por exemplo, eu acredito que a Érica vai eleita e acredito que o Francisco Eloécio também. Lá na federação do PV, que está um PV com PT e o PT arriscado até ficar sem gente lá. Eu estava comentando antes... Agora há pouco eu falei, ei, nessa coligação bem aqui, o PT, que é o cabeça de chave, é mais fácil estar fora do que... Tá então, complicada a situação deles. Você tem o Elisa, você tem o Michel, né? Então, o que acontece? Lá no próprio Avante, você tem nomes lá como o Nogueira, que era parceiro nosso de MDB na eleição passada, tirou 1.204 votos, se eu não me engano, né? E eu acredito que agora ele tem uma chance enorme de estar eleito. Você tem o próprio Zé da Lata também, né? Você tem o Marcelo Parceirinho e você ainda tem de quebra lá o João do Feijão também. Agora, se você pegar de todos esses nomes, né? Porque quem já está na Câmara, a gente já sabe o que é capaz de fazer, né? Até onde ele vai, qual é o limite deles. Mas de todos esses outros nomes aí, por exemplo, Graziele, para mim, eu acredito que vai ser uma surpresa no sentido de desempenho. O Alex Ohana, se for eleito, na minha opinião também, é um cara que tem uma inteligência enorme, uma competência enorme também, entendeu? Tipo assim, é muito firme no que ele fala.
E hoje a gente precisa muito disso, porque na política tem muito aquela situação. Não, eu vou ver, eu vou ajeitar, não sei o quê. E tem aquele embromation. E eu conheço ele, vamos dizer assim, particularmente, ele é muito assim, ou é sim ou é não. Isso é bom. Muitas das vezes o camarada gosta de ouvir um sim, só que o sim que ele recebe é mentiroso. Então, mais a gente receber um não verdadeiro do que um sim mentiroso, né? Lá no PSDB tem uma pessoa que eu conheço, por exemplo, o Danilo Mota. Eu gostaria muito que o Danilo fosse uma pessoa que pudesse estar dentro da Câmara. É a primeira dele, assim como eu tive a minha primeira também, né? Então, tudo é questão de experiência, e aí, se não chegar nessa, tenta na outra e por aí vai. E nesse jogo todo, né? No final das contas, a gente só deseja, principalmente a gente que está de fora e entende um pouco, que realmente a gente tenha qualidade lá dentro da Câmara, né? Porque a gente acaba vendo que o tempo vai passando. Nesses dias para trás, eu vi até um candidato comentando o seguinte: a gente está numa situação difícil hoje por culpa dos governos passados. Mas um governo no município não se faz somente com o executivo, não. O legislativo está ali também para contribuir, ou para ajudar, ou para atrapalhar, né? E é de suma importância que tenha, vamos dizer assim, justamente não vou dizer uma confiabilidade, mas que exista coerência na relação entre o executivo e o legislativo, de modo que cada um faça o seu papel. E a sociedade ganhe com isso, né? E a sociedade ganhe. Porque, como eu estava te falando antes, quando você participa de um processo como candidato, você conhece determinados pontos da cidade que você nunca nem imaginou que existia, você vê coisas, cara, que te dói na alma. Imagina um pai de família que tem lá 2, 3, 4 filhos, igual muito acontece. O camarada está com 4 crianças dentro de casa, passando fome, não tem o que comer e tem que se sujeitar a pedir para alguém, principalmente em período de campanha. Porque eu acho que um camarada desse, ele se sente até determinado momento como um inútil, que não está conseguindo prover o alimento para dentro da sua casa, da sua família. E Jader, assim, do que tu falou aí, eu entendo lá no começo, quando tu falou que às vezes é melhor a gente estar de fora, ou seja, é melhor a gente ser amigo do rei do que o rei, né? A gente tem, aqui mesmo na nossa política, tem pessoas que simplesmente deixaram, né, de concorrer para estar em bastidores, né? Às vezes o cara se inviabiliza melhor de bastidor, né? Eu trabalho melhor aqui por trás, nos bastidores, ajudando os candidatos, ajudando o prefeito e tal. Então, tem isso, é melhor ser amigo do rei do que o próprio rei, né? Isso é um fato. A questão da vereança que tu falou aqui, sim, tem até mais, né? Mas de casos de pessoa que realmente não consegue ler o papel que está na frente dele, né? E de pessoas que só conseguem dar sim na hora da votação. Então, o que esses camaradas têm a agregar, né, dentro de uma Câmara dessa, né? E outro, o risco é grande até deles serem eleitos, né? Muitos desses aí que só sabem dizer sim, não e tá tudo bem. Terminou a sessão, some ali e nem sabe o que é a população, né? Eu já ouvi, eu acho que é pertinente falar, eu já ouvi que de candidatos, né, não dessa eleição agora, mas de candidaturas passadas, que falou assim: a população não tem nada que me cobrar, os meus votos estão todos aqui. E bateu a mão no bolso, né? Ou seja, por aí tu vê, né? Então entra nesse caso aí onde tu já entrou, né? Às vezes tem famílias, né? Que o pai é como tu falou, a dor do cara é naquele momento. Às vezes o cara não tem o alimento. Aí o cara fala, mas compra de voto, não sei o que, tralá, trelelê, a população não pode aceitar isso. Ei, chega um cara com R$1.000 na minha casa. Eu tô com a minha conta de energia atrasada. Eu tô sem água na minha casa. A luz já foi cortada, né? Porque eu não tô pagando energia. Meus filhos, eu tô com 2, 3 meninos chorando porque não tem o que comer, não tem o que vestir. E aí? Né? O que um cidadão desse vai fazer? Não vai pegar o dinheiro do cara que chega lá nessa hora? Pega, e muitas vezes até vota no cara. Às vezes pode ser que não, mas a maioria das vezes a pessoa, por aquele sentimento que naquela hora ali ajudou, vota. Então, essa conversa que a pessoa traz de que esse negócio de compra de voto é uma prática errada, não pode ser feita, não. Mas na dor, naquele momento ali que a pessoa chega, porque ninguém chega assim de supetão, né? Tudo é estudado, é mapeado, como tu falou, tá todo mundo andando Parauapebas todo. Tá todo mundo vendo esse ambiente todo, né? E às vezes tu chega e vai se deparar num momento desse. E aí, né? Tu é candidato, tu não vai ajudar essa família? O cara que tá te pedindo, pelo amor de Deus, arruma uma cesta básica pra mim dar pros meus filhos aqui poder comer?
É complicado. É complicado porque só quem sabe da dor é quem está sentindo, né? E eu acho, para te ser bem sincero, eu acho muito interessante quando eu vejo pessoas que participam do meio político, seja aqui, seja de fora, quando sentam para bater um papo no podcast e tudo, aí dizem, não, olha só, nós temos o eleitor, nós temos que conscientizar ele disso, daquilo. Beleza, de ter tem. Só que, meu amigo, quem está lá passando por uma situação difícil em um determinado momento, ele quer saber de resolver a vida dele, resolver aquela situação dele, né? Então, tipo assim, é praticamente impossível você fazer uma campanha política dentro de qualquer cidade nesse país às custas só de proposta. Se você não tem como você não fazer uma campanha política se não tiver um certo assistencialismo. Não tem como. Eu sempre digo o seguinte, o único bairro aqui dentro de Paraupebas que você poderia fazer uma campanha como candidato, seja prefeito, seja vereador, e conversar e defender projetos, propostas, é somente Carajás. Núcleo urbano. Só. Porque ali tem segurança, tem saúde, tem infraestrutura urbana, tem saneamento básico, tem tudo. Tem escola, tem transporte. Tem tudo, né? Quem dera que Paraupebas fosse todo igual aquilo dali, mas não é. Você vai lá para o final da VS10 ali, tem família totalmente desestruturada ali, às vezes é mãe solteira, que tem 3, 4 meninos, que está desempregada, precisa de uma cesta básica, você não vai dar, você não vai ajudar, né? Não tem como você fechar os olhos para isso. Não tem como você sentar lá, não, minha senhora, conversar com a senhora tem que pensar no futuro dos seus filhos, que não sei o quê. Ela pensa, mas naquele momento ela está passando fome. Ou o menino está doente, precisando de um remédio. Ou a energia dela está cortada, e às vezes é um talão de R$30, por exemplo, não sei. Entendeu? Então, não tem como você fugir dessa realidade. Quando eu falo questão, eu não tenho mais intenção, não tenho mais vontade de vir candidato a vereador, não é porque não queira mais participar do meio político, vamos dizer assim. Mas é porque, poxa, eu acho que eu preciso olhar um pouco para o mais alto, para algo mais elevado. Porque é até mais tranquilo você fazer uma campanha, no meu ponto de vista. Porque o que acontece? Se você pegar Paraupebas todinho, eu tenho certeza que mais de 50% da população de Paraupebas tem consciência do que é o certo e do que é o errado nesse sentido, na questão política. E se você aparece com ideias, se você aparece com um que não concorda com isso, com aquilo, você vai ser visto, né? A gente vive hoje uma situação que estava tudo muito acostumado com aquela velha situação. Não, o cara é vereador, entrou, começou a bater no governo, o governo vai lá, chama para conversar, dá alguma coisa, sei o quê, o cabo se aquieta. A gente viu que aconteceu totalmente diferente, né? Mas por que eu digo isso? Pela situação de que a oportunidade às vezes bate a nossa porta e a gente tem que estar atento para ver ela aparecendo. E no caso, por exemplo, do Aurélio, que está como candidato a prefeito, ele viu isso que muitos vereadores que já passaram por lá não viram, né? O Rafael é o outro que está pleiteando a cadeira de prefeito, se tornar prefeito. É um cara novo, um cara jovem, né? Entrou muito cedo na política, tem a competência dele, né? E hoje, tipo assim, ele faz uma caminhada que é um fardo um pouco pesado para qualquer um que assumisse aquela armadura ali, vamos dizer assim. Se fosse o próprio Kennedy, se fosse o próprio Branco, se fosse o próprio Rafael, o próprio Braz. Ia carregar um fardo. Por quê? O município hoje passa por uma situação um pouco complicada, complexa, com redução de CEFEM agora, que deu uma melhorada de novo e tudo, mas acaba refletindo, porque Paraupebas é muito diferente do que realmente deveria ser. Nós temos uma folha de pagamento enorme, né? Quando você ter praticamente 100 milhões só em folha de pagamento num município como esse, que, sei lá, está arrecadando 180, 190, 200 milhões de reais, é muito dinheiro gasto com folha de pagamento. E a gente está começando a sentir isso agora. Aí vem, para completar, vem a questão da retirada do recurso do ICMS, né? Votação lá na LEP. Sei, então, 500 milhões parece então, a menos. Independentemente se é Rafael, se é Aurélio, vai ter uma tarefa muito árdua e muito dura, né?
E o que eu acho interessante dessa política, eu estava até comentando esses dias, que você pega daquele pessoal mais antigo europeu desenvolvido na política, você não vê de fato um ali, tá ali participando de tudo. Você vê tanto do lado do Aurélio quanto do lado do Rafael, tem o Felipe, tem a Graziele, só a galera nova. Acho que por isso que está dando umas certas picuinhas aí que a gente não via em outras eleições, umas brigas, às vezes, até, de certo modo, desnecessárias, que eu acho que mais prejudica do que atrapalha. Porque essa cidade nossa aqui, pelo fato de ter o dinheiro que tem, eu acho que mereceria algo até um pouco mais evoluído. Mas tudo na vida é para se aprender. Tudo na vida é para se aprender. E eu acredito que acabam aprendendo. Quem ganhar vai aprender, aprendeu alguma coisa e vai ter que aprender muito mais no decorrer da sua gestão. Quem perder vai ficar alguma lição também. Poxa, eu deveria ter feito isso. Mas vou me preparar, se for participar em algum outro momento de novo lá na frente, vou me preparar e tal. Se não, ficar pelo caminho, valeu a experiência, vamos dizer assim. Porque isso não é vida profissional para ninguém. Isso é coisa de momento. Eu sempre digo que tem vereadores, por exemplo, que se não conseguirem ser reeleitos, e alguns não vão, eles vão sentir uma falta muito grande daquela cadeira ali, né? Vão voltar para aquela vida, aquela realidade deles. E olhe lá também se não tiver até uns BOzinhos para resolver depois, que às vezes acaba ficando alguma coisa, algum resquício. Uma pontinha solta. E com a pontinha solta. E no final das contas, o que a gente deseja é o seguinte, principalmente quem vive do comércio em Paropebas, quem é prestador de serviço, que nós tenhamos dias melhores no município, né? Eleição passada, eu me lembro que eu até comentei o seguinte, eu formei em engenharia em 2013, comecei em 2008. Na época eu tinha saído da Vale em 2007 e a ideia era ir embora para Fortaleza fazer engenharia civil, ou então ir para Minas fazer engenharia de Minas. E coincidiu de vir um vestibular de engenharia para cá. Na época a prefeitura, o Daci era prefeito, trouxe, comprou, né, fez o contrato junto à FADESP, lá da UFPA e tal, e trouxe o curso e, graças a Deus, veio a oportunidade, eu estudei, fiz o vestibular, passei. E agradeço a ele, né? Agradeço a ele porque é o seguinte, depende muito de quê? Do gestor. Do gestor. Não é que eu só vou agradecer se o cara chegar, toma, já, isso aqui é para ti. Pronto, é meu, não lutei para nada. Não, ele trouxe a oportunidade. Agora, cabe a cada um correr atrás de conseguir conquistar aquele objetivo. Eu tinha um objetivo na época, né? E vida de gestor não é fácil. Se o Aurélio entrar, se o Rafael entrar, quem nunca esteve lá, né? Vai ter acertos, vai ter erros. Pode ter certeza que isso vai acontecer. E aí eu acho que a principal coisa que cada um tem de fazer, independentemente de quem ganhe, tá errando aqui, vamos logo corrigir. Tem que trocar essa peça aqui do xadrez, vamos trocar. Porque ninguém entra sabendo de tudo, né? Eu sempre presto atenção que dentro de uma prefeitura ainda mais como essa, que é muito complexo você gerir tudo isso, são muitos pontos e pontos ali que fazem a engrenagem toda girar. É como se você pegasse, por exemplo, vamos dizer, na área da Vale, que é uma empresa privada, pega um operador porque o cara agora fez uma faculdade, terminou um curso de administração, curso de engenharia, seja qual for o curso, né? Não, peraí, vamos promover ele aqui para gerente. Porra, o cara não sabe nem para onde é que vai, né? Tem todo aquele trâmite até ele chegar a ter competência para assumir aquela função. E na política é um pouco diferente. Eu sou eleitor do Bolsonaro. Isso eu nunca escondi de ninguém. Aí, por exemplo, porque o cara não é gestor, não sei o quê. Ei, o Bolsonaro não era gestor, não. Mas soube escolher um time bom. Né? O Lula, em contrapartida disso, por exemplo, se você perguntar quem são os ministros do Lula hoje, a gente tem dificuldade para conseguir dizer quem é. Tem uma dificuldade enorme. A gente sabe do Haddad porque está na manchete de vez em quando, como o cara é ministro da Fazenda, mas não sabe o que está fazendo, né? O caso do Bolsonaro não era diferente. A gente via que existia essa questão do conhecimento, a população conhecia. Né? Também a questão da mídia também, né? Tava todo mundo ali muito em cima, era o olho do furacão. Ajudava. Cada ministério, ou seja, tava todo mundo ali. Por ali conhecemos o Ricardo Salles, né? Que era a Amazônia, né? Que agora tá, graças a Deus, acabou tudo, tá de boa a nossa Amazônia. Tá. Na época do mais Salles. Fogo, não. Salvou as girafas, a galera, então...
Mas assim, né? Também estava no olho do furacão e tem esse terceiro poder, né? Aqui a gente vê pouco ainda esse terceiro poder, parece que ainda não caiu muito bem a ficha, né? Mas a gente já vê, aqui falando, entrando nesse assunto aqui desse terceiro poder, ele já migrando, né? Parece que o Daci, ele é especialista em fazer viúvas. Quando eu converso com o pessoal, eu falo assim, gente, o Daci é um especialista em fazer viúvas. Olha só, eu posso estar louco, eu posso estar viajando para Nárnia, mas um ponto aqui pra gente pensar, né? Falou, a questão lá do Coutinho lá foi por pouquíssimo, ele não ganhou, né? Não teve nada do Daci. Beleza, passamos lá. Mas aqui, durante principalmente esse último mandato do Daci, eu vou pegar lá da campanha. O Keniston já começou a aparecer muito na campanha do Daci. Era uma pessoa que ninguém nem via. Só sabia que ele estava lá na secretaria dele, era só um nome. Ninguém sabia se tinha rosto, se tinha corpo, nem nada. E já começamos a ver ele nas caminhadas. Ele estava ali, sentado, olhando. Não estava andando no meio, mas estava ali acompanhando, do ladinho, né? Depois veio quem? O Braz, que quando pegou a presidência pela segunda vez da casa também, ganhou muito destaque, porque tem uma oratória boa, sabe se impor, sabe falar, né? E agora de contraponto veio também o Rafael, como tu falou, um cara novo que se destacou, que entende da política, conhece muito bem desse trâmite, também veio ganhando seu espaço ali, né? Arrojado do jeito que ele foi entrando e conquistou também o lugar dele. E assim, o Daci vai sair agora. Esse, eu acredito que seja o melhor momento para qualquer um. Na campanha passada, quando o Daci ainda vinha para a reeleição, tinha alguns nomes, né, que eu conversei com eles, que falaram, não, agora é a minha hora, não sei o quê. Eu falei, cara, é muito difícil você disputar uma eleição contra um cara populista. O Daci, a campanha dele, o governo dele é populista. É por isso que nós temos essa máquina inchada. É um cara populista, então ele preza muito ainda pela folha de pagamento, por estar todo mundo ali, todo mundo ajeitado, todo mundo organizado. Beleza, é o método que ele usa para gerir a máquina quando ele é gestor. Mas é muito difícil tu vir contra um cara populista, ainda mais para uma reeleição. Um cara bem forte. E muitos se perderam tanto que não conseguiram mais vereança, não conseguiram mais assim entrar de maneira alguma, né? E ele, com essa jogada que ele fez aí, tirou o Keniston, que é um cara que sabe usar a máquina, né? Mostrou isso aí na campanha dele para deputado, é um cara que sabe usar a máquina. O Braz também é um cara que tem uma oratória boa, é um cara mais desse contato corpo a corpo, eu acredito, pelo que eu vejo dele. Então seria um cara também que bateria de frente com o Aurélio, né? E tem o Rafael, mais arrojado. Aí ele já entra nessa escala de novidades, né? De pessoas novas, né? Entrou o Aurélio aí, um cara novo que viu a oportunidade, como tu falou. E eu também acredito que seja o momento perfeito, até para mais, né? Até pro Branco, que não veio, né? Porque não tem reeleição, não tem ninguém. Então, vai sentar alguém novo ali, querendo ou não, né? Seja alguém apoiado pelo Daci ou quem não é, né? Aí vai mais para frente, vamos decidir isso aí. E esse era o momento, né? De pessoas também lá atrás, que eu falava, gente, calma, não vai agora. Fica, inclusive vereador, falei, segura. E agora, conversando mais com todo mundo, muita gente já vê isso, né? Assim, não, agora o que eu preciso é estar lá, numa cadeira de vereador, porque o futuro a Deus pertence, né? E pelo caminhar da carruagem, como a gente sabe como é que vai caminhar aí, pelo menos tem uma noção do que já foi um governo que mesmo trabalhando, mas assim, não teve esse jogo de cintura político, né? Inclusive o seu Valmir Mariano esteve aqui nesse bate-papo com a gente e falou, eu consegui gerir muito bem, porque já tinha minha empresa, então sabia desses trânsitos. Mas a parte burocrática, né? O diálogo que tem que ter com a Câmara e mesmo com a população para tu estar mostrando o teu trabalho, eu não soube fazer. E não tive um time bom, né, no começo. Tanto que demorou muito para deslanchar o governo do seu Valmir na boca do povo, né? Por mais que trabalhasse, que não trabalhasse. Mas pegando isso de o futuro a Deus pertence, né? Política é igual nuvem, né? Ela tá passando aí. 2028, tu falou que não tem mais, assim, essa vontade, sim. Mas 2028 é outro cenário, né? Tu já deve ter imaginado um pouco como vai ser, independente dos dois lados, de quem ganhe. De Aurélio, Rafael, doutor Felipe ou Grazielli, né? Qualquer um desses que ganha, a gente já faz um pequeno bem bolazinho na nossa cabeça de como é que vai ser o governo e também dessa conjectura que tu falou da Câmara, né? A gente vai vendo as composições dos partidos e a gente que tá mais nesse meio aí já vai fazer uma leitura. Opa, aqui tem isso aqui pode fazer isso. Também na maioria eu concordo contigo dos nomes. Mas 2028 é outro cenário, né? Muita água vai correr daqui para lá. Será que não vai dar vontade, dependendo do carro que tu tá, de quem tu apoiou, né? Com a Grazielli, com o Rafael, com o Aurélio.
não vai dar aquela vontade de voltar, de querer fazer algo mais, de querer mudar essa mentalidade, porque a gente falou muito aqui da dor, né? Mas a gente tem que tentar mudar, né? A gente tem que tirar essas pessoas que estão nessa situação e, tipo, dar dignidade mesmo para elas, né? E a gente sabe que o caminho mais fácil é estar lá dentro, igual tu falou. Lá dentro é mais fácil. O Daci, ele trouxe a primeira turma de engenharia, a primeira turma também de advogados, né? E direito foi por lá, né? Tudo teve que vir por lá. Não manteve, assim, não deu continuidade, aí são N motivos, né? Mas aí ele já trouxe, né? Já te tirou de uma situação, igual tu falou. Não dá essa vontade de querer estar lá para mudar também a situação dessas outras pessoas aqui, por onde tu anda, tu vê? Olha, em 2020, que a gente estava na reeleição do Daci, né? Pedindo voto na rua, levava cada uma na cara, mas a gente dava um jeitinho, conversava e tal. Porque o Daci tem essa facilidade, essa questão dele ser popular, né? Ser populista, né? E não dá para tirar, vamos dizer assim, algo que é do cara e algo que a população, principalmente mais carente, vê. Entendeu? Então, o que acontece? Naquele momento ali, já tinha pessoas que pensavam quando chegasse esse momento. Acho que foi aí onde o próprio Keniston, né? Ei, eu vou ser o sucessor. Só que o problema de quem está no poder, e isso vale até para quem entrar a partir do ano que vem, seja Rafael, seja Aurélio, seja Felipe, doutor Felipe, seja Graziele, mas quem está no poder tem que sempre prestar atenção e entender que ali a qualquer momento pode aparecer algo diferente daquilo que ele está imaginando que vai acontecer. Porque quem imaginaria naquele momento que o Aurélio, que era locutor de rádio, trabalhava em carro volante, aquela coisa toda, estava como candidato a vereador. Quase não foi eleito. Quase não foi eleito, mas imaginaria que ele seria hoje o cara que está nas pesquisas como aponta. Liderando as pesquisas. Quem imaginaria? E o erro de quem está na administração, isso no meu ponto de vista, é o comodismo. Porque se naquele momento tivesse, peraí, vamos trabalhar porque a gente tem que já se precaver das intempéries que aparecer, né? Por quê? Quem está no poder, a ideia é continuar no poder, fazer o sucessor e por aí vai. E quem está de fora, quem traz. Só que quando veio, por exemplo, a questão da briga para quem sabe ser o sucessor, você só imaginava o Kencho estava colocando o nome e o próprio Braz, né? Imaginava isso. Aí depois entrou o Rafael no jogo. O Branco colocou o nome, foi o primeiro a colocar o nome, né? Até chamo ele de meu prefeito até hoje, né? Gosto muito do Branco. Um abraço para ele. É uma pessoa que quando você conhece lá fica, você vê que é um ser humano de verdade. Verdade é assim, e muito, como é que pode ser? Muito direto com as coisas. É igual a situação que eu falei do Alex Ohana. Mas naquele momento ninguém imaginava que ia aparecer um vereador ali dentro que ia fazer o que aconteceu com o Aurélio. Ele está errado? Não. Toda unanimidade é burra. Se você, meu ponto de vista, se o governo, vamos dizer, praticamente tinha 100%, não tinha porque não tinha ele, uma Câmara totalmente voltada para o governo, eu acho que aí é onde foi o erro. Que às vezes você precisa da oposição para te dar umas cutucadas onde quem está do teu lado não te cutuca e você acha que está bem demais e não está. O cisco está no olho, então não consegue tirar. Justamente. Para você, peraí, eu tenho que ficar atento, eu tenho que me alertar, vamos trabalhar, vamos fazer isso, não sei o que e tal. E as coisas foram construídas. Tanto que tem muita gente que diz que quem criou o Aurélio foi o próprio governo. Mas, na verdade, o que acontece? O Aurélio viu a oportunidade. Assim como o Rafael também viu a oportunidade de se colocar como postulante à cadeira principal. Agora, quem deles dois estiverem eleito e assumir 1º de janeiro de 2025, não adianta achar que não vai entrar um dos novatos na Câmara como vereador, que não vai estar, quem sabe, pensando nisso também, não. Porque com sangue no oi. Vai. Pode ter certeza que vai, né? Então, é bom? Eu acho que seja bom. É um estímulo para quem assumir com o gás todo, porque seja qualquer um desses 4 aqui, Graziele, doutor Felipe, Aurélio, Rafael, qualquer um desses que assumir vão estar com um gás totalmente renovado, sangue renovado, aquele tesão para fazer algo diferente. Criar o legado deles, né? Justamente, porque cada um está aí para defender um legado. A gente vê essas brigas, essas discussões, mas a gente sabe que na política isso acontece. Agora, quem quer que seja deles é onde entra essa questão até que você comentou. Tem de ter um time
tem de ter um time com intuito e com cabeça voltada para trabalhar. Para trabalhar em que sentido? Para defender quem? O conjunto da ópera, o governo. Quando a gente vê, muitas das vezes, eu vou... Igual tem candidato na rua que fala que eu vou ser eleito, eu vou ter uma secretaria, não sei o que. Eu, particularmente, eu não concordo. Não vou mentir para você. Porque a gente vê, e já vi em outros momentos isso acontecer, o secretário colocado por um vereador presta mais conta dos serviços com o vereador do que com o próprio prefeito. E eu acho errado isso. Eu sou contra o vereador ter espaço dentro de governo, porque tem a equipe dele? Não, não sou. Mas eu entendo que o secretário tem de prestar conta do seu serviço, mostrar trabalho. É para o prefeito e para a população. Se não está atendendo, tira. Seu Valmir, eu lembro que quando ele começou o governo dele, né, para fazer as conjunturas de lá, traz 3 nomes aí, é que a gente ouvia, traz 3 nomes aí. Não concordo com eles, tipo assim, traz os currículos dos caras. Em determinado momento até deu certo isso. Quando você coloca que ele trabalhou muito, de fato, eu me lembro que teve uma reunião na época do PSDB, eu até falei assim, seu Valmir, tinha alguma coisa, meu Deus do céu, que a gente estava comentando. Eu sei que a resposta dele foi assim: se eu tivesse tempo para estar dando tapa nas costas, eu não tinha tempo para trabalhar, meu filho. Ei, prefeitura não é empresa privada. Prefeitura, você pode estar sentado lá como prefeito fazendo o que mais importante for naquele momento fazer. Se chegar lá um cidadão querendo falar com você com urgência, você tem que largar e atender o cara. Não é igual a empresa privada que você se tranca na tua sala como presidente e tal, não sei o quê, tem hora marcada, tem tudo aquilo e tal. E não é qualquer um que você atende também, não. Né? Imagina se o presidente da Vale vai atender um operador aqui de Carajás. Claro que não vai, dependendo da situação, não vai. Mas no caso do serviço público é diferente. Porque você está ali porque quem te colocou foi o povo. Você não estudou para estar ali como prefeito. Você não fez concurso para aquilo. E às vezes quem bate a tua porta é justamente o que votou em ti, né? Eu sei que nessa situação toda, né, eu acredito que o lado bom disso tudo é que vai dar aquela renovada, vamos dizer assim, né, em termos de questão até de mentalidade. E os afrontamentos que existirem é bom para ver se provoca que trabalhe, faça algo diferente. Eu tenho uma coisa que eu tenho na minha cabeça, é o seguinte: a gente sabe que a população em Paropebas muito depende do assistencialismo, principalmente dos vereadores. Aí, às vezes, eu pego e falo o seguinte: parece que tem vereador até que gosta disso. Porque se eles trabalhassem em conjunto, vamos, sei lá, fazer alguma coisa aí em conjunto com a prefeitura, com o executivo, um projeto, vamos percorrer esse país, vamos ver algo que a gente poderia trazer para cá, para gerar emprego para essa população, porque aquele emprego que vai gerar e beneficiar a Maria, o João, o Pedro, a Joaquina, e vai botar salário dentro da casa deles, as coisas daquele trabalho, ele já não precisa mais estar lá no gabinete batendo na porta. Mas parece que o cara gosta dele estar batendo na porta lá para pedir para ele sempre ter aquele voto de cabresto. Entendeu? E a gente não sabe onde vai parar as coisas desse jeito. Tem de mudar a mentalidade? Tem. De ter, tem. E eu sei que é de pouco a pouco, mas tem horas que precisa dar uma chacoalhada. Né? Como você perguntando, 2028, será que não vai dar aquela vontade? Pode até dar. Eu, no momento hoje, eu estou, tipo assim, tentando organizar a minha vida, principalmente a vida particular, a questão financeira e tudo, é muita conta, obra é dor de cabeça, essa crise toda acaba prejudicando a gente, porque já tem um tempo que a gente não consegue receber direito, recebe, mas é pingado, vamos dizer assim, e o juro das contas aumenta, mas o juro o dinheiro que a gente tem de receber da prefeitura não vem com juro. Não aumenta. Né? Então fica complicado. Mas tipo assim, eu sempre digo o seguinte: quem passar por essa situação todinha, que Deus nos proteja, não deixe acontecer de novo. Mas pelo menos vai sair bem forte disso. Depois que eu organizar tudo isso, que hoje eu também estou até me dedicando a participar de umas licitações fora daqui também do estado, né, para o lado Nordeste. Se lá na frente a gente vê que tem condições, dependendo da situação, porque se o governo estiver bem avaliado, para que vai colocar nome? Não tem necessidade. Né? Eu, sinceramente, não vejo. Eu acho que é perca de tempo. Agora, se vê que tem brecha,
Quem sabe pode estar colocando. Porque eu acho o seguinte, você tem de se expor tuas ideias, mostrar qual é teu pensamento, o que é que você imagina. Né? Porque se você ficar calado, vai aceitar tudo que acontece. E realmente dá essa vontade de você fazer algo diferente, algo para mudar a vida de uma pessoa ou de outra. Eu na campanha de 2020, para você ter ideia, isso aí que é uma das coisas mais gratificantes para a gente, eu visitei uma mulher lá no Ipiranga, e nisso já tinha passado até candidato lá, que já tinha sido vereador e tal, e ela contando para mim da situação dela. Né? Ela estava de um jeito que ela não podia comer nada, nem tomar água, que dava refluxo e vomitava tudo. E ela precisava fazer, era uma viagem para Teresina, para fazer uma consulta com um especialista lá, para ver de fato o que ela tinha e tudo. E uma pessoa humilde, né? Não tinha condições financeiras de ir. Um candidato que já tinha sido vereador em Propés, mas não foi eleito naquele momento, passou lá, disse que ia ajudar, simplesmente ficou só na promessa. E é onde entra o que eu falei, não tem como você se compadecer da situação. Né? Aí eu peguei, eu vi a história dela, tudo, me inteirei direitinho e tal. Até o Fábio que está aqui estava no dia comigo lá. Eu falei, olha, quando for, acho que foi mais ou menos uns 7 dias, eu falei que retornaria lá com ela. E de fato retornei. Né? Retornei, ajudei ela como precisaria ser ajudada e tudo. Eu acho que ela nem acreditava também. Quantos passam ali e fala que vai ajudar? Não, volta aqui no outro dia aí. Aí ajudei, beleza e tal. Naquele momento ela até ficou sem acreditar. Uma vizinha dela até falou para mim chorando, olha, já passaram uns 2, 3 aqui que só ouve a situação, diz que ajuda, nunca ajuda e tal, você é o primeiro e tal. E eu disse, não, e eu vou até falei isso para ela, e vou te dizer uma coisa bem aqui, eu não estou fazendo isso, não é por questão política, não. Eu acho que é questão até de humanidade mesmo. Se você tem como ajudar, ajude. Eu sou muito taxado de que sou besta. Eu sou chamado de besta por muitos. Porque tem muitas pessoas que acham que porque você, às vezes, você tem dinheiro, você tem um pouco de dinheiro e o outro está precisando, você não tem a obrigação de ajudar. Né? E eu não vejo dessa forma. E eu ajudo de uma forma que eu acho que é isso que acaba me beneficiando em outros momentos, que dá força para passar por um momento difícil, por aí vai, principalmente no ramo que eu trabalho, né? E a gente ajudou. Beleza e tal. Quando passou a eleição, no ano de 2021, se eu não me engano, já estava quase findando o ano de 2021, eu fui lá no mercado, no CAP, almoçar. Aí estava sentado lá, estava também um colega. Aí chegou uma mulher perto de mim, aí olhou assim e disse, Jade, tudo bom? Eu disse, oi, tá lembrada de mim? Tá lembrada de mim? Eu disse, não, assim, de imediato, não. Ela falou, não, eu sou aquela menina que mora lá no Ipiranga e tal, que aconteceu isso. Aí sentou lá, começou a conversar, agradeceu e tal. Isso que é o bom. Isso é difícil a gente... Entendeu? E ter esse reconhecimento, porque muitas das vezes o eleitor também, ele é meio danadinho. Ele precisa, você ajuda e tudo, e depois, quando estiver na rua, até vira a cara. Só que é igual aquela situação. Quando você ajuda, você tem que ajudar, mas sem esperar algo em troca. E quando acontece situação como essa, é que você às vezes se pergunta aquilo que você está falando. Poxa, mas se eu estivesse lá dentro, eu não poderia estar fazendo até mais um pouco? Não é questão de dinheiro, é questão do contato, uma ligação, liga para cá, liga para lá, abre espaço para isso, abre espaço para lá. Só que é limitado para a gente, né? E aí, tipo assim, essa situação é uma de algumas que a gente acabou de passando. De muitas, né? Que o cara... De muitas, assim como tem outros candidatos que acabam fazendo também. Mas a minha vontade mesmo, se eu pudesse, que isso aí é só Deus quem tem o controle sobre todas essas coisas, mas bom seria que todos os eleitores, de fato, procurassem votar em pessoas que realmente, poxa, esse aqui parece que vai ser diferente e tal. Não simplesmente aquela coisa, votar por votar, porque depois ele é o primeiro a estar sentindo lá na fila no hospital, né? A necessidade de alguma coisa, transporte coletivo na falta de segurança. Justamente, entendeu? Então, é isso aí que eu acho que tem que mudar a mentalidade do camarada. Aí, essa questão, por exemplo, você colocou 2028. Eu deixo aberto, eu até brinco muito com brancos. Tu vai ser nosso candidato a deputado em 2026, né? Mas o futuro a Deus pertence, vamos ver o que acontece. Né? Se tiver muito bem servido, a gente só vai lá e vota. Se achar que não tá, quem sabe a gente não coloca até o nome. Né? Tem uma máxima, eu esqueci o nome do filósofo, que ele diz que
toda legislatura é sempre pior do que a anterior. Então, baseado nas palavras dele, essa próxima aí tem tudo para ser pior do que essa que teve aí, viu? Então, é capaz do cara poder botar o nome dele. É uma máxima. Eu só acho que o prefeito que entrar, ele vai ter que ser muito pulso firme, até mesmo por conta da situação que o município passa hoje, essa questão de arrecadação, né? Muito pulso firme. Eu sempre critico muito quando eu vejo o vereador querendo bater demais na Vale. Eu vejo a Vale como uma parceira do município, e o município parece que até hoje ainda não entendeu que de fato ela é parceira. Eu também acho que ainda falta, assim, mais desse diálogo, né? Porque sempre eu já vejo os caras chegando com os dois pés. Eu acho que a Vale poderia fazer mais, principalmente nessa questão de mobilidade urbana de Parauapebas, porque ela é a maior beneficiada. Aí fala assim, mas se não fosse a Vale seria outra. Beleza, até aí tudo bem. Mas eu acho que principalmente nessa questão da mobilidade urbana, ela deveria dar uma melhorada, porque o fluxo dela de veículos pesados, trazendo peça e carreta, a gente que mora aqui sabe como é que é esse eixo nosso aqui, né? Então tá sempre quebrando e bota a culpa no prefeito e bota não sei o quê, mas eu acho que faltaria mais dela também, principalmente esse eixo, chama essas principais. Ser feito como está sendo feito lá fora, né? Não tá mais nem usando asfalto, é concreto mesmo, para fazer essas vias de tráfego pesado, que é o que aguenta, né, e demora mais, mas aí são outras coisas, são outras ideias, né? Então tem que ser discutido lá dentro, principalmente a nossa Câmara, né, nova, que vai se formar aí. Espero que venha bons legisladores, tem bons nomes aí, né? Alguns vão ficar, vão continuar, outros nomes que estavam para trás estão vindo de novo, né? Só para salientar aqui, tu falou de um caso desse aí que perdeu essa cadeirinha aí. Teve um amigo meu que participou de uma campanha de um candidato que era vereador na eleição passada e que não foi reeleito. E ele falou que do nada, lá na festa, que seria de comemoração, porque o cara foi bem votado, né? E tá tudo pronto para ser reeleito. A carne deixou de estar bem assada, a cerveja que estava gelada já estava quente, nada mais dava descendo, estava intragável. E assim, né? Bate aquela realidade, né? No cara. Perdeu essa cadeira aí, perdeu esses contatos que tem lá dentro, lá, que tu pode... os caminhos que tu pode trilhar lá para estar ajudando, para estar movimentando, para estar melhorando a nossa cidade. E o cara simplesmente deixou, né, escorrer entre os dedos, porque com certeza não fez um bom mandato lá, né? Então também entendi isso, né, da população. Por mais que muitos batam a mão no bolso e digam que não, meus eleitores estão aqui, um desses já ficou para trás, né? Isso que a gente sabe, né? Quantos outros não já ficaram para trás? Então, aos poucos, eu acredito que está sendo mudada essa mentalidade. Ainda falta muito, a gente já precisa muito. O Lula já até falou, esse pessoal não pode estar estudando porque esses que têm ensino médio completo já não estão mais votando na gente, né? Acima de 5 mil reais já não vota mais. E que ganha também acima de 5 mil, então tem duas classes aí que não estão mais votando no Lula, né? Ele mesmo já viu isso aí. Então é isso, né? É esse passo a passo. Vai mudando, vai mudando, vai mudando. Porque tu falou, né? Às vezes, será que o cara não vai querer? Muitos deles até querem, né? Fazem disso porque é a carreira deles, né? Criam de uma cadeira de vereador uma carreira de vida, né? É igual o cara fala, tem cara aí que não sabe o que fazer depois que sair dessa cadeira aí. Né? O cara não, tipo assim, não se, por mais que se formou, não teve uma experiência com nada, igual tu falou, ser formado é uma coisa. Tu tá aqui na labuta e desenvolver esse papel para qual tu estudou é totalmente diferente. Tu tem que ir criando casca, né? Skin in the game. Tem que estar ali dentro jogando para tu poder absorver e fazer isso. Mas é isso aí, né? Nossos eleitores estão aí. Obrigado, Jade, por ter vindo aqui, dado essa explicação aí para os seus amigos e eleitores, simpatizantes aí que trilharam contigo essa caminhada, que ainda trilham, né? Tá aí mais a par do que realmente aconteceu. E pode deixar aí tuas considerações finais. Eu gostaria só de agradecer a oportunidade de estar participando, trocando essa ideia com vocês aqui. Agradecer, né? E eu acredito que até as pessoas que estavam com a gente na campanha passada escolheram bons caminhos agora, né? Tem pessoas com Graciele, tem pessoas com Nogueira, tem pessoas acho que com Alex Ohana também tem pessoas com o professor Anderson Moratório, né? Que é um cara que eu tenho uma admiração por ele também, a postura, o jeito dele falar, como ele se porta, vamos dizer assim, a importância que ele dá para aquela função que ele está desempenhando hoje. Infelizmente, eu tenho até de dizer isso, que quando a gente tece elogios assim, principalmente quem está dentro de governo acha que você... porque... Cara, eu acho que eu sou muito crítico nas coisas, né? Tem uma situação, quando o Aurélio estava no processo de cassação, primeira vez,
de cassação, eu estava até lá na prefeitura, um prédio antigo. Aí eu tô conversando com um colega meu, acho que era até o Paulo da JK, outra pessoa, e chegou o Josival da farmácia, né? Aí a gente conversando lá, aí eu até falei assim para ele, que o mal de quem é vereador, não estou dizendo todos, é se achar que é detentor de toda a sabedoria. Porque tá ali, sabe de tudo. Eu peguei e falei assim, eu acho que vocês estão dando um tiro no pé. Vocês estão dando um tiro no pé fazendo isso aí que vocês estão querendo fazer com o Aurélio. Nada. Daqui 2 anos ninguém nem lembra mais quem é Aurélio Goiano. Eu disse, moço, pelo amor de Deus. Já aconteceu coisa nessa Câmara aqui que por coisa muito mais grave, vereador não foi caçado. Agora vocês querem caçar o cara, né? Mas por que eu digo isso? Justamente pela situação de que quem entrar agora, né, tem que colocar na cabeça o seguinte, eu tenho de calçar a sandália da humildade e entender que não é porque eu estou aqui que eu sei de tudo. Os caras têm que avaliar cada passo que é dado para depois não estar tropeçando nos próprios passos, né? E aí, quando eu coloco essa situação, por exemplo, dos eleitores que estavam conosco na eleição passada e hoje estão trilhando outros caminhos, até pelo fato da gente não estar participando do processo, igual está falando aqui, está apoiando a Graciele, apoiando o próprio Alex, o professor Anderson Moratório, tem o Popete também, que está lá no Solidariedade, que é um amigo que eu tenho um carinho enorme pelo Popete, é um menino muito bom, muito batalhador, tem muita vontade de chegar na Câmara, né? E aí o que acontece? Eu me sinto até mais tranquilo. Por quê? Quando você vê o camarada tendendo a apoiar alguém que você olha, cara, não dá certo, né? Não dá certo. Por exemplo, eu tenho um vereador de mandato que eu tenho uma simpatia danada por ele, né? É professor também, que é o Léo Márcio. É um cara que eu acho que tem uma inteligência que, entendeu? Muito articulado, né? Até mesmo porque vindo da educação, isso acaba até ajudando o cara a melhorar e tudo e tal, né? Contrário de outros que são da educação também, que eu não faço nem questão de mencionar nome, não. Mas ele, o professor Anderson Moratório, são 2 que eu acredito que estão reeleitos, né? E eu acredito que vão colocar, vamos dizer assim, a qualidade da Câmara em um outro patamar também, junto com os novos que virão, né? E somente agradecer a todos que trilharam o caminho com a gente, que tenham sorte agora nessa nova trilha, nesse novo caminho, que vai ser difícil. Para a próxima gestão vai ser difícil. E um recado eu até deixo para eleitor. Não vão achando que vai ter milhares e milhares de empregos dentro de prefeitura, porque não vai. Se tiver algum candidato prometendo milhares de vagas de emprego, já está começando errado. Deixa eu te falar, tá até se caminhando para aquele mesmo cenário de quando o Valmir assumiu, né? A máquina inchada, o cara que entrar vai ter que desonerar essa máquina, ou seja, vai absorver esse impacto negativo, porque ninguém quer perder o emprego, né? E daí vai ser uma lapada grande aí nesse início aí de quem for assumindo essa cadeira. E quem assumir essa cadeira, eu acredito que nos primeiros momentos de gestão vai ter que tomar umas medidas muito duras. Vai ter de ter uma Câmara muito boa, por mais que eu defenda também a ideia de que não precisa ter 17 vereadores do lado dele, mas tenha só o necessário. Tem outros que você pode deixar de escanteio, não tem problema não. E mesmo que seja uma oposição, aquela coisa toda, uma oposiçãozinha forte e tal, é bom, deixa. Porque força o secretário a trabalhar, força o prefeito a trabalhar, entendeu? Agora, quem precisa de qualidade de quem estiver do lado deles, vai precisar. Né? Como eu falei, esses nomes aí, por exemplo, porque são 17 vagas, né? Pelo que a gente comentou, te deu umas 12 nomes e tudo. Aí você tem o PL, tem possibilidade de fazer, o Podemos, que está o Hipólito lá também, tem possibilidade de fazer um vereador. O Hipólito é uma pessoa que eu conheço ele desde quando eu entrei na Vale, a gente entrou na Vale junto, né? Ele fez a faculdade dele de Ciências Contábeis, aí eu já tinha feito matemática, depois ele fez engenharia no mesmo período que eu também. É uma pessoa de uma inteligência também que eu acho que seria um dos nomes também que acompanharia a Câmara Municipal
e, vamos dizer assim, abrilhantaria. O problema... Agregaria muito valor. Justamente. Agora, a questão toda é a seguinte, quando você tem muitas pessoas com um alto nível de conhecimento, pode ser que a briga seja um pouco pior do que o que tem hoje, verdade. que você falou. Também acredito. Entendeu? Mas muito obrigado pelo convite, é uma satisfação e sempre que possível a gente tem disposição para vir e trocar essas ideias. Com certeza, a gente também está aqui, né, para trocar essa ideia. Sempre é bom a gente ter essa relação de estar ouvindo, ainda mais você que já participou e que agora está de fora para estar dando assim esse overall de como é por trás, por bastidor, como é que está agora. Então, gostaria de agradecer também a vocês que estiveram conosco aqui e é isso, até a próxima.